Continuando nossas aulas de matemática discreta, vamos encerrar nossa breve introdução à teoria dos grafos com o assunto de isomorfismo de grafos, que é a seção 13.7 do livro. Nós pulamos a seção 13.6, que é representação de grafos, que é mais vista em estrutura de dados, a disciplina de estrutura de dados. Nós pulamos também a seção 13.5, subgrafos, que é muito importante, mas não vamos ver aqui. E pulamos também 13.4, percurso em grafos. Tá? Nós vimos, então, a seção 13.1, 13.2, 13.3, que vimos na aula passada. Pulamos 13.4, 13.5, 13.6, e vamos direto para o 13.7 e vamos encerrar aqui no 13.7, tá? Observe na figura 13.11, que é essa figura aqui embaixo, que os grafos G1, G2 e G3 têm a mesma estrutura, diferindo apenas nos nomes dos vértices e das arestas e na maneira como estão desenhados. Aqui vejo os grafos G1, G2 e G3. Os vértices do G1 são V1, V2, V3, V4, V5, V6. Do G2, o VW, X, Y, Z. E do G3, A, B, C, D, E, F. São nomes diferentes para os vértices. E eles estão desenhados de forma diferente, né? Esse desenho é diferente desse desenho, que é diferente desse desenho. Apesar disso, eles têm a mesma estrutura, já vamos falar sobre isso, tá? Enquanto que o grafo G4, que é esse grafo aqui, tá, tem uma estrutura diferente. Por exemplo, o G4 é o único que tem um circuito de comprimento 4. Eu já vou falar o que é isso, circuito de comprimento 4. Então, veja, vamos aqui dar uma olhada antes de entrar nas definições, tá? Se eu trocar aqui o nome do U para V2, tá? Vamos trocar aqui, o U para 2, o V para 6, o W para 4, o X para 1, o Y para 3 e o Z para 5, só mudar os nomes, o A para 2, o B para 3, o E para 4, o F para 5, o C para 6, o D para 1. E o V1, vamos chamar de 1, o V2 de 2, o V3 será 3, o V4 será 4, o V5 será 5 e o V6 será 6. Se observarem, são exatamente seriam, né, se fizéssemos essas trocas, seriam exatamente os mesmos grafos. Veja, o 2, o 3 e o 4 estão formando aqui um ciclo, né, um triângulo. Aqui o 2, o 3 e o 4 estão formando um triângulo, né? Aqui o 2, o 3 e o 4, que aqui é o A, B e o E. Se eu trocasse os nomes, seriam, né, como eu falei, formariam um triângulo, tá? O que mais? E aqui, 1, 2, 4, 5 e 6 estão formando um ciclo, né? De tamanho 5 aqui, ó. 1, 2, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 4, 5, 6, tá? Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 4, 5, 6, fechando aqui, tá? Por outro lado, o grafo G4 aqui, ele tem um circuito tamanho 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O que é um circuito? É um caminho fechado, tá? Não vou cobrar isso, porque está na seção lá de percurso em grafos, mas aqui a noção de que esse grafo G4 tem isso, enquanto os outros não têm. Aqui tem um circuito tamanho 5, aqui um de tamanho 3, e aqui um maior de tamanho 6, tá? Mas não tem um de tamanho 4. O G4 tem uma estrutura diferente desses outros três, tá? Como é que a gente faz, então, uma definição formal dessa ideia, tá? O conceito de mesma estrutura pode ser formalizado da seguinte maneira. Dizemos que dois grafos G e H são isomorfos se existem bijeções F dos vértices de um grafo para o outro e nas arestas de um grafo para o outro. Como são bijeções, existe a inversa, então também tem do H para o G, tanto nos vértices como nas arestas, tais que o vértice V é extremo de uma aresta E no grafo G, se somente se FV, né, a bijeção, é extremo da aresta GE no grafo H. Basicamente, eu estou transformando, dizendo, ó, esse vértice aqui leva nesse vértice aqui, tá? Esse vértice aqui leva nesse vértice aqui. Essa aresta aqui vai levar nessa aresta aqui. Aqui já é a função das arestas, tá? Ok? Perfeito. No caso de grafos orientados, a direção da aresta tem que ser preservada também. Por exemplo, se eu tenho aqui essa aresta direcionada no primeiro grafo, e aí agora no segundo grafo, eu quero que elas sejam a mesma, basicamente, né? Então, esse vértice aqui, vamos chamar de 1, tem que levar nesse vértice aqui. Esse aqui não é uma aresta, né? É a função, tá? Esse aqui leva nesse vértice, vamos chamar esse aqui de A, por exemplo. Esse aqui de B.
esse aqui de 2. Então, e esse aqui teria que levar nele, a função f, né? A função f de 1 seria A, f de 2 seria B, e a direção da aresta está sendo respeitada. Eu não poderia fazer esse, nesse e esse nesse, porque seriam na outra direção, tá? Ok, isso é bem intuitivo, né? Então, ou seja, as funções FG preservam as relações de incidência entre vértices e arestas. Se os grafos são simples, ou seja, não tem arestas múltiplas nem laços, é suficiente que exista uma função objetora só dos vértices de um grafo no outro. É claro, vai haver a inversa, vai do segundo no primeiro também. Então, não precisa de uma função de arestas para arestas, tá? Não precisa dessa outra função objetora aqui de arestas em arestas, que é justamente esse exemplo aqui. Esses grafos aqui são simples, essa figura 13.11. Então, aqui, por exemplo, as arestas nem tem nome. A sendo apontada para A aqui, não precisa, tá? Porque os grafos aqui são simples, basta uma bijeção dos vértices de um grafo nos vértices do outro grafo, tá? Se G e H são o mesmo grafo, ou seja, até os vértices têm o mesmo nome, né, são exatamente o mesmo, dizemos que F é um automorfismo de G, tá? Nós escrevemos G, esse símbolo H, para dizer que G é isomorfo a H. G e H são isomorfos. Claro que se G é isomorfo a H, H é isomorfo a G. É uma relação simétrica. E todo grafo G é isomorfo a si mesmo, né? E, além do mais, se G é isomorfo a H e H é isomorfo a um outro vértice, a um outro grafo, grafo F, por exemplo, então, como existe uma objeção de G para H, de H para F, então, existe uma objeção de G para F. G e F são isomorfos. Isso quer dizer que a relação de isomorfismo é uma relação de equivalência, tá? Ok, quando isso ocorre, qualquer propriedade de G, ou seja, quando G é isomorfo a H, que pode ser definida apenas em termos de incidências, também será uma propriedade de H. Por exemplo, esse grafo aqui tem um triângulo, que é isomorfo a esse, então também vai ter um triângulo. Que é isomorfo a esse, então também vai ter um triângulo. Esse grafo tem um ciclo de tamanho 5. É isomorfo a esse, então também tem um ciclo de tamanho 5. É isomorfo a esse também tem um ciclo de tamanho 5, apesar do desenho aqui não parecer, mas tem, tá? Por outro lado, esse grafo aqui não tem um ciclo de tamanho 4, tem um de tamanho 5, tamanho 3, mas não tem um de tamanho 4. Então, esse aqui também não vai ter um de tamanho 4, esse aqui também não vai ter um de tamanho 4. E esse aqui, que não é isomorfo a eles, tem um ciclo de tamanho 4, tá? Perfeito. Por essa razão, isomorfismo é um dos conceitos mais importantes da teoria dos grafos, tá? Porque é só uma questão de renomear os vértices e desenhar de um jeito diferente, tá? Ok. Os grafos abaixo são isomorfos? Um exercício 13.29. Relacione os 2 a 2. Demonstre que são isomorfos se o forem, caso contrário, justifique porque não são. Veja, esse grafo aqui tem, os vértices são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse grafo aqui é A, B, C, D, E, F, e esse aqui é R, M, N, O, P, Q, R, tá? Esse grafo aqui, ele não tem triângulo. Esse grafo aqui tem triângulo. Esse grafo aqui também não tem triângulo. Dá para notar porque as arestas só são de um lado para o outro. É o que nós chamamos, né? Não vamos ver aqui na disciplina, mas é um grafo bipartido. Esse grafo aqui não tem triângulo, esse grafo aqui não tem triângulo, e esse grafo aqui tem 2 triângulos, tá? Isso quer dizer que esse aqui não pode ser isomorfo a esse aqui não pode ser isomorfo a esse. Falta analisar se esse é isomorfo a esse, tá? Ou seja, a questão do triângulo aqui foi para provar que esse não é isomorfo a esse e esse não é isomorfo a esse, tá? Agora, falta ver se esse é isomorfo a esse e vice-versa, tá? Isomorfismo é uma relação simétrica. Então, se eu chamar o R de 1, o Q de 3, o P de 5, o M de 2, o N de 4 e o O de 6, podemos observar que esses dois grafos vão ser iguais, tá? Se trocássemos aqui os rótulos, né? O nome dos vértices, tá? Veja, o 1 só é ligado aos pares, né? Os pares são ligados aos ímpares, né? E os ímpares são ligados aos pares. Por exemplo, o 1 é ligado ao quem? Ao 2, ao 4 e ao 6. O 3 é ligado ao quem? Ao 2, ao 4 e ao 6. E o 5 é ligado a quem? Ao 2, ao 4 e ao 6.
A mesma coisa, o 2 é ligado ao 1, ao 3 e ao 5, o 4 é ligado ao 1, ao 3 e ao 5, o 6 é ligado ao 1, ao 3 e ao 5. Tá? Então, aqui, os pares são ligados aos ímpares. Não há ligação entre ímpares e nem entre pares, é só entre pares e ímpares. Ou seja, esse grafo é realmente isomorfo a esse, né? Eles são isomorfos, tá? Está provado aí. Dados os dois grafos G e H com a quantidade de vértices igual, e vamos chamar de N, verificar se G e H são isomorfos é um problema bem difícil. Uma maneira é na força bruta, ou seja, analisar as N fatorial bijeções, aqui estamos assumindo que os grafos são simples, tá? De VG para V de H, e verificar se alguma delas satisfaz a condição de isomorfismo. Ou seja, como temos que provar que existe uma bijeção, aqui assumindo que o grafo é simples, basta provar que existe uma bijeção F, tá? E quantas bijeções existem? N fatorial, porque para cada vértice daqui, aqui eu tenho N, eu tenho que apontar para algum de lá. Então, vai dar basicamente uma permutação, né? De um no outro, tá? Então, nós temos N fatorial, bijeções de V de G para V de H. E verificar se alguma delas satisfaz a condição de isomorfismo. Como N fatorial é um número muito grande, ou seja, o algoritmo ficaria, essa força bruta, né, ficaria muito lenta, tá? Existem algoritmos mais eficientes, mas todos os métodos conhecidos podem demorar demais em certos casos, mesmo para grafos relativamente pequenos. É fácil provar, veja o exercício 13.30, já vamos falar sobre isso, eu, na verdade, já falei isso aqui, que isomorfismo é uma relação de equivalência entre grafos, tá? Então, vamos argumentar aqui rapidamente. Todo grafo é isomorfo a si mesmo, tá? Isso aqui é bem direto, tá? A função bijetora aqui seria a própria identidade. É claro que se G é isomorfo a H, então H é isomorfo a G, tá? Isso é bem direto, porque se existe uma bijeção dos vértices de G nos vértices de H e da arestas do G nas arestas de H, então é claro que também, como é uma bijeção, nós podemos pegar a inversa, que também será uma bijeção, tá? Então, nós temos que H é isomorfo a G. E, claro, se eu tenho que G, de novo, é isomorfo a H e H é isomorfo a F, um outro grafo aí, tá? Então, quer dizer que existem bijeções de G em H e de H em F. Então, se eu fizer a composta de G para H e de H para F, eu tenho uma bijeção de G direto para F, tá? Isso quer dizer que G e F são isomorfos, ou seja, temos a transitividade. Então, temos a reflexão, temos a simetria e temos a transitividade. Isso quer dizer que isomorfismo é uma relação de equivalência, tá? Aqui. Então, se quiser provar isso mais formalmente, pode fazer. Uma classe de equivalência, dessa relação de equivalência, que é o isomorfismo, é o conjunto de todos os grafos que têm um determinado diagrama, isso é, uma determinada estrutura, independentemente dos rótulos, dos vértices e das arestas. Por esse motivo, cada uma dessas classes de equivalência é chamada de grafo não rotulado. Isso aqui é um conceito bem importante. É como se nós desenhássemos o vértice sem colocar o nome, perdão, desenhássemos o grafo sem colocar o nome nos vértices, tá? É um grafo não rotulado. E os grafos que vimos até agora podem, então, ser chamados de grafos rotulados, ou seja, os vértices têm rótulos, os vértices têm nomes, né? Este conceito se aplica a qualquer um dos tipos de grafos definidos na seção 13.2, simples, orientado e etc. São os grafos rotulados, que é como nós definimos, cada vértice tem um nome, é um elemento do conjunto de vértices, tá? Então, aqui, para entender isso bem claro, ó, vamos ver isso aqui primeiro. Pode-se verificar que todos os grafos simples, completos, com N vértices, eles são isomorfos entre si. Por exemplo, o grafo ABC aqui é um grafo completo com 3 vértices. Se nós fizermos o mesmo grafo, só que troca as letras, né, ABC por 1, 2, 3, é claro que eles são o mesmo grafo, considerando, ignorando os rótulos, né? Ou seja, nós estamos dizendo que eles são isomorfos, ok? Perfeito. Então, portanto, para cada número natural n, existe apenas um grafo não rotulado
completo com N vértices, que é geralmente denotado por Kn. Ou seja, esse grafo aqui, ignorando os rótulos dele, nós chamamos do grafo Kn. É o grafo completo com N vértices, tá? Perfeito. As figuras 13.12 e 13.13 mostram todos os grafos simples rotulados com vértices ABC e todos os grafos simples não rotulados com 3 vértices, respectivamente. Observe que vários dos grafos da figura 13.12 são isomorfos e, portanto, correspondem ao mesmo diagrama da figura 13.13. Vamos entender isso aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, considerando os rótulos, né? Ou seja, rótulo aqui no caso é o nome dos vértices. Os rótulos ABC para os vértices, nós temos esse grafo aqui sem nenhuma aresta, esse grafo aqui com uma aresta, que é a AB, esse grafo aqui com uma aresta, que é o AC, esse grafo aqui com uma aresta, que é o BC. Temos esse grafo aqui com duas arestas, AB e AC, temos esse grafo aqui com duas arestas, que é o AC e o BC, temos esse grafo aqui com duas arestas, que é o AB e o BC, e esse grafo aqui com três arestas, que é o ABC. Vejam, deixa eu circular aqui novamente com cores diferentes. Esse aqui é o sem nenhuma aresta, esse aqui são os com uma aresta, tá? Esse aqui com rótulos, tá? Esses aqui, vou colocar aqui com outra cor, com duas arestas, A, B, C, tá? Aqui A, B e BC. E esse aqui, finalmente, com três arestas, é o grafo completo. Ok? Mas aqui, do ponto de vista não rotulado, ou seja, apenas olhando para isomorfismo, esse grafo aqui é isomorfo a esse, tá? Perdão, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que esse grafo, ele é representado por esse diagrama aqui, tá? Ou seja, tirando os rótulos, é exatamente isso daqui. Esses três grafos azuis, eles são representados por esse diagrama aqui. Ou seja, esse grafo não rotulado representa a classe de equivalência desses três grafos azulados aqui, tá? Porque esse é isomorfo a esse, que é isomorfo a esse, tá? Aquele símbolo de isomorfismo, tá? Basta trocar a ordem A, B, C por A, C, B, daria a mesma coisa, tá? Se eu trocar aqui A, B, C, trocar esse B por C e esse C por B, vai dar o mesmo grafo, tá? E aqui também, só mudar aqui, achar a objeção correta, tá? Por outro lado, esses três grafos verdes aqui, eles são isomorfos entre si. Só fazer uma troca dos nomes dos vértices, tá? Esse é isomorfo a esse, que é isomorfo a esse também é isomorfo a esse. E eles são representados por essa classe de equivalência aqui. Nós chamamos um grafo não rotulado, tá? É só não colocar o nome nos vértices. E esse grafo preto aqui, que são os três vértices ABC ligados entre si, é representado por esse daqui, a classe de equivalência. Tá? Essa classe de equivalência só tem um grafo rotulado, essa classe de equivalência tem três grafos rotulados, essa classe de equivalência tem três grafos rotulados, essa classe de equivalência tem um grafo rotulado. Ok? Perfeito. Então, em geral, quando tem uma questão, desenhe todos os grafos que satisfazem tal situação. Nós estamos pedindo os grafos não rotulados. É uma questão que eu vou fazer daqui a pouco para vocês, tá? Porque se forem colocar rótulos, ia ficar uma quantidade muito grande de grafos. Pode ver que aqui nós temos 8 grafos e aqui nós temos apenas 4 grafos, ok? A quantidade diminui bastante. E há muito isomorfismo lá dentro. Ok? Prove que isomorfismo é uma relação de equivalência, eu já falei sobre isso, dá para provar facilmente, provar reflexividade, é fácil. Simetria, se G é isomorfo a H, então H é isomorfo a G, e transitividade, G é isomorfo a H é isomorfo a F, então G é isomorfo a F, tá? Prove que se G e H não são orientados e não têm arestas paralelas, então G é isomorfo a H, se existe uma objeção entre V de G e V de H que preserva adjacências. Isso é, 2 vezes U e V são adjacentes em G, se somente se FU e FV são adjacentes em H. Isso aqui também não é difícil. Isso aqui basicamente dizendo que não precisa daquela segunda objeção de arestas para arestas, tá? E prove que a afirmação não é verdade se G e H possuem arestas paralelas, arestas múltiplas, tá? Ou seja, que é necessária aquela segunda objeção de arestas para arestas, tá? Ok. Isso aqui não é difícil também.
Certo. Então, vamos encerrar a disciplina aqui. Vamos resolver alguns exercícios da lista. Agora. Aqui, grafos. Tá? Aqui é a lista 3 de exercícios, tá? Tem a última questão da lista é uma questão de grafos. Vamos lá. Dizemos que um grafo é D regular se todos os vértices têm grau D. Lembre que o grau de um vértice é o número de arestas incidentes nele. Essa definição nós já vimos, tá? Todos os vértices têm o mesmo grau D. Considerando apenas grafos simples, não direcionados ou não orientados, não dirigidos, e não rotulados, eu acabei de falar disso, ou seja, eu não estou dizendo quais são os rótulos, 1, 2, 3, 4, 5, ou A, B, C, D, E. Não precisa dizer, colocar um rótulo, né, um nome para cada vértice. Desenhe todos os grafos 2 regulares com 4, 5 e 6 vértices, e todos os grafos 3 regulares com 4, 5 e 6 vértices. Vamos fazer aqui rapidinho. Então, todos os grafos, 2 regulares com 4, 5 e 6 vértices. Vamos lá, com 4 vértices. Eu quero o grafo simples, não direcionado e não rotulado. Grafo simples não pode ter arestas múltiplas nem laços, tá? 4 vértices primeiro. Bem, esse aqui tem que ter 2 ligações. Podemos ligar esse para esse. Esse aqui está satisfeito. Esse aqui precisa de 2 ligações. Não pode ligar para esse, então só pode ligar para esse. Ou seja, com 4 vértices só tem um grafo, tá? Com 5 vértices agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Esse aqui, por exemplo, pode estar ligado para esse e para esse. Esse aqui está satisfeito. Esse aqui poderia ligar para esse? Não pode. Pode ligar para esse? Pode. Esse aqui já está satisfeito. Aqui é um exemplo, tá? Então, vamos ver a situação em que ele não liga para aquele lá, tá? Vou deixar desenhado aqui e mostrar que vai dar na mesma coisa. Então, tá, esse está ligado a esse está ligado a esse. Esse, ao invés de ligar para esse, vamos fazer outra ligação depois. Para esse aqui seria mais ou menos simétrico, né? Então, vamos ligar para esse, tá? Perfeito. Esse aqui precisa ligar para alguém. Se ligar para esse, todo mundo aqui está satisfeito e esse aqui vai ficar não satisfeito. Então, esse aqui tem que ligar para esse. E, é claro, a última aresta que falta tem que ser essa. Aqui é a mesma coisa. Se eu fizer essa ligação, se eu ligar esse para esse aqui só pode ligar para esse, e vai dar o mesmo grafo, falando aqui em isomorfismo, né? Mesmo grafo não rotulado. Ou, se eu fizer isso, vai dar o mesmo grafo também. Ou seja, resumindo, só existe, um grafo. Opa, apertei errado aqui o botão. Pronto. Só existe um grafo aqui, 2 regular com 5 vértices. Com 6 vértices, eu vou deixar para vocês aí, tá? Mas só dar uma ideia aqui, com 6 vértices, nós podemos ter, por exemplo, esse grafo aqui, grafo 2 regular com 6 vértices, tá? E podemos ter também esse daqui, tá? Esse grafo e esse. Esse grafo aqui é um grafo 2 regular com 6 vértices. Esse grafo aqui também é um grafo 2 regular com 6 vértices. Será que tem mais, além desses 2 grafos? Aí fica aí para vocês pensarem um pouquinho, tá? Tá, então, deixar aqui desenhado. Tá, e com 3 regulares, quer dizer, com grau 3, tá? Com 4, 5 e 6 vértices. Vamos tentar aqui. Com 4 vértices, o que é que nós podemos ter? Esse aqui tem que estar ligado aos 3 seguintes. Então, não tem jeito, tá? Tem que ser o grafo completo mesmo. E com 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5. É possível fazer um grafo 3 regular com 5 vértices? Nós já vimos aquele teorema, tá? Que se nós somarmos os graus, aqui vai ficar 3 vezes 5 vai dar 15, tem que dar um número ímpar. Isso aqui é impossível, tá? Ok? Então, não tem jeito. E com 6 vértices? Com 6 vértices, então, de novo, 3 regular com 5 vértices não dá, porque 3 vezes 5 dá 15, a soma dos graus daria um número ímpar. Nós já vimos que isso é impossível. E com 6 vértices, será que é possível? É possível, sim. Vamos fazer aqui, por exemplo, esse grafo aqui, tá?
Por exemplo, esse grafo aqui, ó, ele tem todos os vértices. Tem grau 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Tem 6 vértices. E podemos ter também esse grafo aqui, ó. Será que é o mesmo grafo isso daqui? Pois fica aí para vocês pensarem. Será que tem mais além desses dois? Ou apenas um aqui? Será que esse grafo é isomorfo a esse? Né? Será que é isomorfo? Será que não é? Então fica aí para vocês pensarem um pouquinho e também ver se tem mais grafos além desses dois. Grafos 3 regulares com 6 vértices. Ok? Então, vamos encerrar a disciplina aqui. É isso.